Este episódio contou com o apoio da Xarap.biz, consultoria criativa, posicionamento de marca e gestão da comunicação. O podcast Contato Imediato é uma produção da TakeBiz Audiovisual. Se você quer produzir seu podcast, curso online, vídeos para as redes sociais, documentários ou vídeos institucionais, entre em contato. Fica à vontade, sem peso nenhum. Não vou revelar nada do teu passado, nem. Fique tranquilo. Nada. A gente trocou os papéis aqui hoje. Trocamos de lado aqui, pelo menos. Eu tô com um cara aqui que ele é... Ele é um, mas ele é muitos como ele são também. Quando a gente fala de atores, de artistas, a gente fala de personagens e de personas. Eu não sou um ator, mas parte de mim é utilizada aqui para construir essa persona de apresentador. Mas não chega a ser um personagem, tem uma pequena diferença. Ou não? Será que a gente vai descobrir isso? Nosso convidado de hoje, um ator e algo mais, um artista. Um artista é algo acima de um ator. Fábio Silvestre, seja bem-vindo ao Contato Imediato, Fábio. Obrigado, Glauber, obrigado. Quem me dera ser um artista com A maiúscula, um ator que faz um monte de coisa. Que faz comédia, que faz teatro, que escreve, que dirige, que se acha, que às vezes é humilde. Artista, quem me dera. Mas quem vai dizer isso é a posteridade. ou ninguém, né? Como tem aquele vídeo que tá popular há umas semanas no Instagram, daqui a 100 anos, ninguém vai estar vivo. Daqui a 100 anos ninguém vai estar vivo, né? A gente é fã, eu falo de conhecimento do Fábio, a gente é fã de Charlie Chaplin. E quando eu assisto e reassisto O Garoto, por exemplo, O Garoto de 1922... eu tô lá deslumbrado com o filme, com a narrativa, com a construção, gosto de entender como é que funciona, mas de vez em quando me dá um ruinzinho de pensar, cara, ninguém tá vivo mais, nem os que trabalharam naquele filme e nem os que assistiram pela primeira vez. Mas essa é a arte, né? Esse é o legado, sim, né? Mas uma das melhores experiências da vida que faz com que Chaplin esteja vivo, o ator que fez O Garoto esteja vivo como criança, ele fez um monte de coisa depois, a gente pode até revelar, você vai saber mais que eu. Mas eles estão vivos, né? Eu fui ver uma vez no Guairão uma apresentação de tempos modernos com orquestra e eu vi a criança rindo e vi um casal de velhinhos em que a senhorinha traduzia para ele porque ele já não enxergava muito bem, assim. Então, puxa vida, Chaplin segue eterno, moderno, não envelheceu. Em comédia a gente é fã de um monte de gente, eu amo o Jerry Lewis. Mas ele envelheceu. Ele não teria hoje, na sessão da tarde, a mesma resposta que ele teve na minha infância, na tua adolescência. É diferente. E o Chaplin, de algum modo, continua eterno. Talvez pela não uso da palavra, algo assim, que é uma coisa que não é a mesma aqui na Finlândia, na Indochina. Sim, mas isso é uma sensação sua? Ou não? Não, tinha 2.000 pessoas, né? Tendo a mesma sensação. Numa exibição de 100 anos depois. Sim. 100 anos depois, praticamente. E as pessoas rindo. Aquilo para mim é espetacular. E daí é raro. Não é à toa que chamam de gênio. De um gênio não só do cinema, não só da comédia, assim. Porque foi além, né? Porque ali a transcendência, uma coisa assim que eu gosto de ver nesse tipo de obra, né? E o cinema, né? Puxando um pouquinho desse assunto. O cinema, a sétima arte, teve um músico que uma vez falou assim, o cinema, a grandeza do cinema, que não é que ele é a sétima arte, eles são as 7 artes. Ele tem a literatura, ele tem a dança, tem a música, ele tem o teatro, ele tem tudo ali, ele engloba e tudo precisa funcionar. E nem sempre tudo funciona. A gente vai entendendo só com o passar do tempo, só 100 anos depois, se aquilo realmente atingiu um status ou de clássico, como a gente às vezes chama, ou mais do que um clássico, um imortal, que é a obra do Chaplin, né? Até porque a obra do Chaplin não rende mais em termos de dinheiro. Ninguém ganha dinheiro com Charlie Chaplin. Temos direitos autorais, porque já expirou esse... né? Mas tem obras que a gente ainda entende como sendo talvez clássicos, talvez Jerry Lewis, a gente considere um ou outro filme dele, Professor Aloprado, Terror das Mulheres, talvez ainda sejam clássicos e funcionem em alguns lugares.
Ou o Mel Brooks. Ele é menos universal, assim. Ele é menos universal. Tem o Bellboy, que é um divisor, assim, né? Ele faz ali em 1960, né? Um filme preto e branco, com poucas falas. Calcado nessa narrativa mais anterior, que precisava de menos diálogos em termos de texto, né? E o texto ser mais visual. Ele tem um quê de Chaplin, porque são cenas que você vê que alguém preparou, pensou muito, né? O Chaplin pensava, e assim, e sem a pressa. Essa vantagem dele dominar todo o processo, todo o sistema, porque ele levava horas, às vezes dias, às vezes meses, às vezes anos para resolver uma cena. E são essas suas influências na sua arte? Na comédia, os clássicos são os grandes, não tem como escapar do Chaplin, do Buster Keaton, do Harold Lloyd, dos Três Patetas, do Gordo e o Magro, do Jerry Lewis, que é o cara que faz essa transição. Depois vim pro Brasil ter Onda de Golias, ter Chico Anísio, que é o maior de todos, assim. Mas em termos de performance. Em termos de... meu universo texto. é a composição... Texto vai para os nossos autores, pro Milor, pro Woody Allen, pro Veríssimo, que são... Jô Soares, próprio Chico Anísio, mas assim, falando em texto, Milor e Veríssimo, eles flutuam em outro universo, assim. Eu sempre falei que o humor é uma linguagem dos deuses, não é todo mundo que fala. Uhum. Às vezes é compreensível, por isso que o humor físico ele é mais aberto, assim, é aquilo que o Chaplin falava com o Einstein, um dos poucos encontros que eles tiveram, assim, né? Que ele comunicava uma coisa muito complexa de um modo muito simples, assim, né? E atingia todo mundo. No humor escrito, aí você tem sutilezas que tem gente que não pega. O escrito que é lido, não um humor escrito para ser falado. Os dois casos, mas o lido se permite mais sutileza, né, do que o que vai ser falado. Ainda que o falado tenha intenção, você encaixa a ironia na voz, no tempo. Mas o escrito pode ser mais elaborado, porque a pessoa está com menos pressa. É um espectador só, né? Tá. Esse teu olhar nessas referências, de uma forma assim respeitosa, né? Olhando as influências e os mestres inspiradores. Isso é uma coisa que você foi entendendo e construindo dentro dos teus estudos, da tua profissão, ou é uma coisa que vem lá da infância? Eu falava num espetáculo chamado Mim, que eu sou filho do meu pai e da minha mãe, e da televisão. Eu tinha um irmão ciclista, tenho um irmão que foi ciclista, foi para 5 Olimpíadas, assim, 3 como atleta, 2 como técnico, que era chamado de Silvestre, eu chamava de Tonho, para mim era o Tonho. E aí ele deu uma televisão colorida pra gente. Então aquela televisão colorida, que era uma Philips, de ligar no botão ainda, é um pouco responsável foi minha tutora. Foi com ela que eu vi filmes quando a televisão... Eu sou antigo, sou bem antigo. Não é velho, é antigo. Antigo, né? tô virando um clássico já. Quando a televisão encerrava 1 da manhã, 2 da manhã, e daí vinha Além do Horizonte, deve ter algum lugar bonito para viver em paz com o Roberto Carlos. E por alguma razão meus pais deixavam ver televisão até acabar, até vir o Isso me educou muito. Eu vi coisas que eu não devia ver com 10 anos, assim, né? Vi Satiricon com 10 anos. Não, você vê, acho que os Poderosos Chefões, acho que o 1 e o 2 eu vi nesses horários da madrugada, com 10 anos. Então isso me formou. E para mim foi muito importante. Ali eu passei a entender um pouco mais de arte. O segundo grande passo da minha vida, depois de ter estudado televisão assim, como espectador, foi a faculdade. Daí eu entendi arte de uma outra forma, assim, né? Daí minha cabeça, que tinha um tamanho, se ampliou. Acho imprescindível a faculdade. A gente vive num mundo que despreza muito a faculdade, assim, mas eu tinha acesso a um conhecimento em que eu era obrigado a exercitar esse conhecimento e a minha ignorância muito mais do que se eu tivesse só por conta própria buscando livro, assistir coisas, me informar. Era de segunda a sexta, me obrigando a exercitar isso. Com coisas que eu também não gostava, mas era importante não gostar. A universidade me deu acesso a filmes que eu jamais veria no meu circuito normal, vindo de Ponta Grossa para Curitiba. Você é pontagrossense. Pontagrossense. Família inteira é pontagrossense? Sim. Uma parte mora aqui em Curitiba. Mas são nativos de lá? Índios, indígenas, povos originários de Ponta Grossa. Eu caio naquela velha história que todo mundo hoje já discute bastante, de que a tataravó foi caçada a laço, né? É a velha história, né? Que é maluco pensar isso, né? Mas foi sequestrada, né?
É verdade isso? Que sempre contaram. Um lado da minha família tem essa Bom, deve ser questão. verdade, porque isso acontecia de alguma forma. Acontecia bastante, não era uma coisa... não era por vontade própria, né? Literalmente era um sequestro de alguém. E em tropas, né? Ponta Grossa chama Ponta Grossa porque se reuniam várias tropas e formavam ali uma Ponta Grossa e acabou se formando uma cidade naquela região. E aí, muito homem e pouca mulher, na hora eles precisavam caçar mulheres de algum modo, de modo literal, né? Daí diz a lenda que uma minhas origens são misturadas, mas é muito caboclo. Tem o brasileiro, até chegar em polonês, italiano lá para trás, é longe. E esse menino de Ponta Grossa que assistia a televisão até tarde, teu irmão mais velho, você é o ciclista? Sim, somos 6. 6. Ele já estava indo para o caminho da... Não, ele já era ciclista, né? Quando me lembro, eu tenho poucas memórias. Não tem... Eu vejo o Porchat falando lá da primeira coisa que se lembra na vida e as pessoas falam de berço. Eu não tenho a mínima noção do que aconteceu até os 5 anos. A primeira imagem, isso eu já falei também nesse mesmo espetáculo, o Min falava sobre mim, então é minha biografia. A imagem clara que eu tenho é atravessando a rua para visitar um amigo meu e no meio da rua eu descubro que eu esqueci a calça. Estava só de cueca no meio da rua. Essa é a primeira imagem que eu tenho, aos 5 anos. Tem umas coisas esparsas, mas daí assim, é como se fosse flash, eu tomando café. Eu sempre falava que minha origem era muito pobre, que era uma casa de 2 andares que não tinha o primeiro andar. A gente subia e embaixo não tinha nada. E era uma casa de 2 andares, porque Ponta Grossa é terra do vento e de sobe e desce, né? É muita ladeira e muito vento. Ninguém precisa de secador em Ponta Grossa. E a minha casa ficava abaixo do nível da rua. Então por isso que tinha 2 andares, mas na parte de baixo não tinha nada. Eu não sei porque tinha a parte de baixo. Mas era um sobrado de um piso só. Só para ficar no nível da rua pra e não ficar no nível da rua. Como chamam de casas enterradas, né? Não sei como é que chamavam, mas é... O engenheiro Chamber, 69, ainda lembro dele. Como é que era o nome dos teus pais? Meu pai chamava Diógenes, que eu achava estranho esse nome no começo, até que descobri que é o filósofo dos que eu mais gosto, né? Diógenes é aquele filósofo que... Depois é baseado Chaves nele, porque na época ele vivia num barril, depois ele descobriu que não precisava nem de um barril. Na época ele tinha uma caneca, era tudo que ele possuía, até que ele viu uma criança juntando as mãos para tomar água, ele jogou fora a caneca e não tinha mais nada. Aí ele, no parque lá de Atenas, não lembro se era Atenas, admirando a paisagem, mas era famoso. Ele foi, como muitos filósofos, Platão, Sócrates, ele foi instrutor de gente muito importante. Chega Alexandre Grande e quer conhecer Diógenes. Vai em busca de Diógenes. Tá lá no parque, deitado, né? Coçando o saco, como um bom vagabundo. Diógenes, deitado, aproxima-se Alexandre e diz: eu sou o homem mais poderoso do mundo. Me peça o que quiser, eu lhe dou. Se afaste um pouquinho que você está tampando o sol. E era esse cara. Daí eu passei a gostar muito de Diógenes. Eu tenho um irmão que também chama Diógenes, que daí virou Júnior, mas para mim é Junho. Junho. Tem a Rebeca, a travesti que eu faço uma hora, chama Juio, que é outra coisa, mas tem um pouquinho do meu irmão Junho. Juio. Quando é mais fácil quando você cria um personagem e traz elementos reais, assim, isso vai dar mais corpo, né? Na composição de um personagem. Sempre. Os advogados adoram isso, né? Mas as referências eram todas minhas, eu não ia me autoprocessar, né? Por mais que eu me sabote muito, eu não chegaria a esse ponto de me processar, né? E a sua mãe? Isabel. Minha mãe era típica mãe, assim, né? Boazinha, cozinhava muito bem. Enquanto meu pai era o sujeito bruto, com pouco carinho, falava pouco. Não podia responder ele, que é uma coisa de interior, né? Não me responda. Né? Qualquer reação nunca me bateu. Jamais me bateu, apesar de ser bruto, seco. E minha mãe era o carinho, o afeto, a cozinha. Essa é a maior conexão com a típica mãe brasileira, assim, né? Uhum. Era o almoço de domingo, assim. Isso era espetacular, né? Ainda hoje, por mais que tenha tido muita experiência de vida, tenha viajado para um monte de lugar, passado por um monte de coisa, passado por plateias lotadas, mas minhas melhores lembranças ainda são dos domingos de manhã com Som Brasil, Alfio a Teimoso, assistir corrida do Ayrton Senna, na época passava os Simpsons. E o almoço da minha mãe. Essa pergunta é uma pergunta mais ardilosa, assim. Eu não sei se você vai saber a resposta. Teria que perguntar. Infelizmente não dá mais para o seu Diógenes nem a dona Isabel.
quem trazia mais alegria era o filho artista, comediante, ou era o filho do sucesso do atletismo? Ah, não, o queridinho sempre foi o do ciclismo. É Sempre- mesmo? sempre foi- porque ele foi o primeiro a fazer isso, né? Ele É, era o mais cara velho que trouxe eu. a televisão pra dentro de casa tem que ser bem agraciado também, né? Não, ele quando vinha tinha pudim de leite pra ele, né? Esse é o ciúme de todos os irmãos, é que pra ele tinha pudim de leite, né? Pra gente era mais raro ter. Não, e ele vinha de visita, né? Ele é de um tempo que ele corria pela Pirelli, correu anos pela Pirelli, depois acabou correndo pela Caloi. Assim como no vôlei nos anos 80 tinha Bradesco e Pirelli, eram as duas grandes equipes, a geração de prata. A Pirelli tinha uma equipe de ciclismo muito forte e a Caloi tinha uma equipe de Quantas ciclismo Olimpíadas ele participou? 5. 3 como atleta, 2 como técnico ou o contrário. Uhum. Mas a primeira que ele participou, que eu achava muito legal, ele foi para Moscou em 80. Trouxe o Misha, Aham, o urso. o ursinho Misha, aquele que acho que ainda é um dos momentos mais tocantes das cerimônias de encerramento, porque todo mundo só lembra da cerimônia de abertura. Aham. Mas na cerimônia de encerramento, com aqueles bloquinhos de papel, eles fazem um urso Misha chorar. Uhum. Aquilo foi muito legal. Anos 80. E era um outro mundo, né? Meu irmão disse que é o pobre e rico, porque não lembro quantos países ele visitou, mas o passaporte dele era recheado, assim. Viajou o mundo inteiro pelo esporte. Isso é espetacular, né? E ele pedala ainda? Ele trabalha... Hoje ele mora em Austin, no Texas. Aí ele faz trabalhos com uma equipe da... Não vou lembrar o nome. Não é Reynolds. A maior equipe de ciclismo da Espanha, que é a equipe que já ganhou o Tour de France várias vezes. Assim, ele está sempre trabalhando com eles. Porque meu irmão tem uma habilidade maior ainda que é como atleta, que ele é um... Se você estiver conversando com uma pedra, se ele estiver conversando com uma pedra, a pedra vai perguntar como é que ele está na próxima vez que encontrar essa pedra. Ele é muito simpático. Ele é tão simpático que assim, eu tô conversando com o Fábio Silvestre, mas na verdade eu tô acessando o irmão dele. É impressionante. Mas é que a gente tocou nesse assunto, porque você perguntou se Sim. quem era mais importante. E na minha infância toda ele era mais importante. Aham. Porque, imagina, é o cara que fez o sucesso para fora, indo visitar países, indo participar de Olimpíada. A Olimpíada é uma coisa que, para quem faz esporte... Eu fui atleta até os 17 anos, assim. Fui corredor. Nunca fui tão longe como ele, assim, né? Mas eu sei a sensação de vencer no esporte é algo espetacular, assim. Que a gente comum não tem a mínima ideia do quanto é importante. É diferente dos aplausos no final da apresentação. É outra história. A gente tem que ter consciência, por exemplo, assim, na comédia, teve uma vez que eu fui curador de um palco stand-up em São Paulo, e a gente tinha 30 mil pessoas em frente à Praça da Sé. Era muito legal, mas a gente não consegue a mesma energia que a música consegue. Uhum. Quando tinha o Gustavo Mendes, o Fabiano Cambota, que inseriam música junto, a energia era outra. Então eu sei que, por melhor que seja um show de humor, por mais catártico que ele seja, ele não consegue atingir a mesma energia de um show de música, de rock, seja lá do que for. Porque a música entra em tudo, né? O humor, de algum modo, ele é mais cerebral. Você tem que entender o que está sendo dito, assim. Dá pra assistir um filme inteiro de comédia sem dar uma gargalhada e falar que se divertiu ainda. Sim. É possível, porque acontece lá dentro, né? Mas me fala só mais um pouquinho do teu irmão pra gente deixar ele em paz lá em Austin, no Texas. Ele se mudou para os Estados Unidos? Ele, depois que ele digamos, encerrou a carreira, de algum modo, ele foi para lá. Tinha um amigo dele, o Nelo, foi técnico dele por anos, que estava em Austin. E meu irmão, acho que na primeira noite que passou no Texas, já se enrabichou, como se dizia nas novelas do Dias Gomes, quando era Como criança. americana? Como americana. Na primeira noite que ele estava lá? Não sei se foi na primeira noite ou na segunda noite, mas foi muito rápido. Tem um lado do Silvestres que tem essa habilidade de resolver as coisas muito rápido, muito rápido. Aí ele tá casado com ela há anos, assim. E tá casado com ela? Agora eles têm uma chácara, cria um gado, não é uma fazenda gigante assim, né? Mas cria um gado. Ela, como era veterinária, tinha uma clínica veterinária, tem cachorros desse tamanho, não lembro o nome da raça, mas é gigantesco. Então ele teve uma vida entre essa chácara e quando ele vai fazer suas competições, vai treinar na Espanha, ou às vezes faz trabalhos para a seleção brasileira também. Como é que é o nome do teu irmão? Antônio Silvestre. Antônio. O ciclismo, o defeito dele é que o ciclismo no Brasil não é valorizado assim, né? Ele era mais conhecido na Venezuela, na Colômbia, na Argentina, do que no Brasil, porque aqui o primeiro esporte é o futebol, depois na época era o vôlei, depois o basquete caiu bastante hoje em dia. O ciclismo era lá embaixo, né? Mas ele foi, quando menos de 18, chegou a ser recordista mundial, júnior.
A prova dele era perseguição individual, que ele corria naquele velódromo que tem em Curitiba. Cada um sai de um lado e eles saem correndo ao mesmo tempo. Normalmente o meu irmão sempre ultrapassava o outro competidor. Para quem não sabe, tem muito curitibano que não sabe, né? Um dos cartões postais da cidade é o Jardim Botânico. E ali, ao ladinho, grudado no terreno, tem o velódromo. Eu acho que aquele velódromo merecia ser restaurado e ser coberto. E aí você tem uma pista de madeira como é ele é ao ar livre, né? Ele é ao ar livre, né? E concreto. Mas é muito legal a sensação, porque para quem nunca foi, aquilo é muito inclinado. Então você não consegue andar. Você tinha que ser muito veloz para andar e permanecer naquela inclinação que a bicicleta consegue, né? Putz, uma das coisas que eu mais gosto de Olimpíada, daqui a pouco tem uma Olimpíada, é a prova de velocidade, né? Que os caras usam uma roupa muito maluca, os capacetes diferentes, as bicicletas estão sempre se modernizando. É como ver uma coisa do futuro, sempre. Aliás, a Olimpíada é uma coisa de... Adoraria ver ao vivo um dia. Eu queria ver uma Olimpíada de inverno, só para ver competição de curling, que eu acho... É a famosa bocha para nós, né? Só que a chaleira, sim. Uma chaleirinha ali, é sensacional. É pelo diferente, pelo inusitado também, né? Acaba... pelo exótico, né? Acaba chamando a atenção. E sendo exótico, você é o único artista da tua família? O único que saiu. Isso é bem exótico mesmo. Acho que tem mais casas aí. Como é que foi isso pra você quando você chegou em casa e falou, mãe, preciso contar um negócio? Foi acontecendo naturalmente, né? A história que eu sempre conto, já contei outras vezes, mas é verdadeira. Eu estudava no meu colégio, um amigo meu me convidou para assistir uma peça. Tá tendo um festival de alunos no Instituto de Educação, que era um festival gigantesco. Todas as salas faziam uma peça de teatro para participar. Depois eram selecionadas e iam se classificando até ter a exibição final lá com as 8 melhores peças de todo o colégio. Era um colégio grande. Eu fui assistir e adorei aquilo. Era uma história que acontecia ao vivo na minha frente, assim. Eu interferia nela, se eu tossisse, eu interferia. Meu primeiro beijo foi, por acaso, nessa plateia de teatro, então gostei mais ainda. Aí, caramba, que legal é isso. Aí ele me convidou, eu era de outra escola. A gente vai fazer um festival entre escolas. Monta uma peça no Regente Feijó, que era o meu colégio. Eu jamais tinha feito nada assim, sempre fui tímido. Mesmo hoje, eu sou um cara tímido. Mas eu fui de sala em sala dizendo que era de um grêmio que não existia, dizendo que um locutor da cidade famosa ia participar, dizendo que um colunista da cidade famosa ia participar da peça. Óbvio que nenhum deles nem sabia disso. E eu amealhei 21 pessoas, mais ou menos, 20 e poucas pessoas. E a gente nem tinha peça para apresentar. Fomos procurando, ninguém tinha noção de nada. Por sorte, uma das meninas tinha um namorado que fazia o curso da PUC, que depois eu vinha fazer em Curitiba, o Edmilson, a Andréia era o nome dela. E ele nos deu umas orientações no domingo, quando ele vinha para Ponta Grossa namorar com ela e visitar a cidade. A gente montou no Natal, a gente vem te buscado na Alves de Souza. E eu não sabia que era uma peça difícil, não sabia que ela era conhecida, nada, só que a gente achou possível, porque tinha que pensar sempre, tem que ter tantas pessoas. Ensaiamos nesses 20, 21 dias. Nunca tinha interpretado, eu só reagi como uma criança. A Meryl Streep falou isso dos filhos dela, assim, quando pergunto quem é interpretar. É fazer o que minhas filhas fazem. Agora eu sou policial, agora eu sou um cachorro. Só isso, sem nenhuma complicação nem nada. Eu fiz um primo, que é uma história de uma solteirona que vive num asilo e a família vai visitar perto do Natal. Assim, é uma história bem triste. Daí fiz esse primo criança chorando e eles ficaram espantados. Caramba, que ator é esse, né? Mas aí depois... Quantos anos você tinha? 17 por aí, né? Daí... Antes foi ensaiar o que eu considero meu primeiro dia no teatro. Não foi nesse dia que fiz esse primo criança. Foi num sábado, 21 de agosto, 1987. Nós pulamos os muros do Colégio Marista. Não sei porquê, mas alguém falou que tinha lugar para ensaiar lá. A gente pulou o muro e ensaiou nesse colégio, num sábado de manhã frio. Esse foi meu primeiro dia em teatro. Aí, resumindo, chegamos no festival, ganhamos de melhor espetáculo, melhor ator coadjuvante, diretor, ganhamos tudo, menos eu. Não ganhei nada. Eu ganhei só uma crítica de que eu tinha a voz de Caqui Marrento. Só eu, o Caqui Marrento, continuo fazendo teatro, né? Daquela turma toda, ninguém ironia seguiu. Isso tudo. Mas e dali saiu, não, quero ver se dá pra viver disso, quero mais disso. Viver disso foi um pouquinho depois ainda, assim, mas eu já tinha sido mordido pelo bichinho do teatro, pelo vírus do teatro. A segunda opção era o quê? Era ir fazendo o que acontecia, não tinha... Eu só vivi a la Rambo um dia depois do outro. Eu não tinha planos, não sabia o que eu queria ser quando eu crescesse. Por sorte, minha mãe me permitiu um pouco isso.
Eu era o caçula, a raspa do tacho, como se diz. Então fui só vivendo, um dia depois do outro. Eu trabalhava aqui, trabalhava ali. Um dos meus primeiros trabalhos foi como filatelista. Meu irmão tinha uma loja de selos e daí eu atendia lá. Depois fiz outras coisas, mas isso ainda era na época do teatro. Passado o festival, um dos jurados me convidou para fazer uma peça. Daí eu falei, que legal. A partir dali, ainda não tinha coisa de viver de teatro, que é uma decisão para o ator muito importante. Você está vai fazendo um curso, aí de um ponto você decide, agora eu vou viver de teatro. Eu disse, tá. Quais são as possibilidades? Em Ponta Grossa? Você vai achando caminhos. Assim. Mas, de qualquer modo, eu já tinha o autor em mim. Eu escrevi minha primeira comédia com menos de um ano de teatro, assim. Chamava Um Flash de Nós Mesmos. Era eu, o Américo, que é um cara que cuida do teatro lá em Ponta Grossa. Amo ele, assim, e a Ana Cláudia. Porque esse é um ponto, assim, acho que é até legal para esclarecer, para quem não conhece tão bem, assim, como é que funciona essa composição, essa galáxia, né, de possibilidades que tem nas artes, né, e especialmente assim olhando o lado do teatro. Tem gente que atravessa uma vida inteira e longeva sendo ator e atriz, interpretando sem nunca ser autor, né, e vive feliz com isso, né. E tem gente que tem essa outra necessidade autoral, que eu acho que é bem visível isso. Assim como tem aqueles que vivem do teatro sem nunca se apresentar, sem o público conhecer, né? Equipe técnica, né? Mesmo diretores, produtores, cenógrafos, que são os invisíveis para o público, né? Você já desde cara se via lá no palco e sendo um autor também. Isso meio que rapidamente ficou claro para você? Sim, porque por causa dessa influência toda dessa turma de Chico Anísio, de Peter Sellers, de Woody Allen, de algum modo, Chaplin, todos eles escreviam, se dirigiam, Tati, eram caras que criavam, né? Eles não... ser ator, exclusivamente ator, primeiro tem que ser muito bom. É famoso ser intérprete, né? Tem gente que é só intérprete e tem que ser maravilhoso, né? Tem gente que canta e compõe, faz uma mescla dos dois. Mas se você for só intérprete, tem que ser muito bom. Porque você precisa que alguém te enxergue, assim, você pode fazer muito bem esse texto aqui. Mas sempre foi fácil para mim, tipo, nunca teve o peso para mim de um monólogo. Eu faço solos há séculos, assim, mas é a minha linguagem. Não é... A gente sempre brincava antigamente que eram as mãos de Eurídice, né? Que quando o cara tivesse 10 anos, 20 anos, 30 anos de teatro, ele ia fazer finalmente o seu monólogo. Tinha esse peso, né? Nunca teve esse peso para mim. Fez parte da minha linguagem. E você tá há 30 e poucos anos. 37? Vai fazer 2024? Vai fazer 37. 37 anos nessa história. E nesse período todo, muito mais intérprete de sua própria criação do que de textos de outros, né? Sim, na maioria sim. A não ser quando você... Isso no teatro, né? Mas quando você foi para outras mídias, outros suportes, aí tem outras possibilidades, né? Quando você foi para televisão, ou no cinema. Mas no cinema, né? Cinema me chamaram muito mais... Como eu tenho uma cara meio de mal, apesar de ser um cara que trabalha com comédia, faça rir... Eu fiz muito mais drama, muito mais personagens pesados do que personagens cômicos, né? No cinema, assim. Cinema, eu tenho uma relação daí que é diferente, assim, que até isso me faz mal de ver... Eu sempre brinco que o comediante é mole, o comediante é redondo. Tem um ator que faz comédia, ele vai ser quadrado. Cito sempre o exemplo do Irma Vap. Eu vi, ainda é a melhor coisa que eu vi na vida em comédia, com Marco Nanini e Neila Torraca. Espetacular. Eu vi do segundo balcão do Guairão com um blackout no meio, assim, e era espetacular. Vi uma segunda montagem com o Marcelo Médici, que é um comediante, e com o ator que fazia o Nino, esqueci o nome, o Cássio Capim, que não é um comediante, que é um ator que faz comédia. E daí era quadrado. Daí não acontecia. Porque a comédia, ela tem que sair e voltar. Você tem que manter um metrônomo segurando, mas você sai, volta, faz umas compras no mercado, depois mas volta pra cá. Mas se você fica só dá pra swingar, né? No texto, eu tive duas grandes escolas de comédia e cito sempre como exemplo, assim, o Lala Schneider, porque me permitia ser esse cara que saía, voltava. Eu era
primeiro comediante, assim como o Marino foi esse primeiro comediante lá, o Marino Júnior, assim como o Joel o Vieira foi esse primeiro comediante, te dá essa possibilidade. Não é todo mundo que gosta de trabalhar comigo de tanto caco que eu colocava, assim, né? Mas era tão rico. A comédia é viciante por causa disso. Porque tem uma hora que você tem a plateia na tua mão. E você leva eles para lá e eles querem ir para lá. E você traz eles de novo e se segura. É difícil você abandonar a comédia porque ele é muito viciante. Uhum. Muito viciante. Não dá para ficar tão indiferente ao público quanto algumas Essa é a diferença outras, do teatro, assim, né? Você falou do cinema ser a arte que reúne todas, mas o cinema tem uma questão técnica, que daí bota ela numa chapa e daí muda a relação. O teatro, a ópera tem mais isso, de reunir tudo lá. Reunir ator, reunir o bailarino, reunir o coreógrafo, o escultor, tá tudo lá. E de um modo mais vivo, assim, mais dividido, porque você acaba, como não é mais técnico, a obra acaba sendo do diretor, do montador, entende? Ela trabalha com o que o ator fez, com o que tudo fez, mas ela precisa dessa parte técnica. Uhum. O teatro não, ele está acontecendo ao vivo, tanto que filmado raramente é bom, assim. O ideal é você ver ao vivo e saber que aquilo acabou ali, né? Raramente é bom. Eu não lembro de ter visto um teatro bom filmado. Só para efeito de registro mesmo, né? A BBC faz umas coisas legais que você sai um pouco satisfeito de ter visto aquela coisa encenada. Porque eles botam muita câmera, botam câmera dentro, eles fazem... É como um amigo meu sim. fotógrafo. Aí você... O famoso... A fala de Hitchcock, né? Ele falou quando final da década de 1910, começo da década de 1920... que há um movimento na linguagem cinematográfica que ela é invisível, essa passagem, mas ela acontece de fato, que a câmera, até então, o cinema ele era quase como um teatro filmado, ou seja, tinha uma relação com a quarta parede, e em dado momento a câmera invade o proscênio, né? E aí o cinema surge. Uhum. Então a quarta parede ela passa a ser outros lugares ao mesmo tempo, né? E aí realmente fica diferente você entender um teatro filmado onde a câmera não invade. A não ser com as licenças dos sitcoms, né? Os sitcoms são peças de teatro filmadas, né? Mas não é uma peça de teatro. Ela é uma outra coisa, né? Uhum. E o sitcom te influenciou de alguma forma? Te influencia? Você consome sitcom? Consumo, mas é uma coisa mais recente pra mim, assim, né? E é até estranho. Eu vi o Two and a Half Men recentemente, assim, e daí fui vendo a primeira temporada e falei, caramba, minha memória era outra. Porque eu lembro de ser o exemplo de texto de sitcom, porque era uma frase e uma piada, que é uma coisa que o stand-up tem também. Uma frase e uma piada, e era sempre bom. Mas tem muita diferença. O tempo ajuda. O primeiro não era tão mole. Ainda estava tudo durinho, assim. Depois... Porque é uma afinação que vem não só dos atores se relacionando junto, do personagem desenvolvendo, vem dos roteiristas entendendo como funciona. E aí, a partir da terceira, quarta, quinta, eu falei, é um espetáculo. Mas as primeiras ainda tá lá, mas é duro ainda. O Sai de Baixo foi uma referência de infância ainda, que eu peguei. Que ainda tinha... Eu sou fascinado pela coisa do ator que improvisa. Infância, você se acha muito criança sendo velho. De infância. Sai de Baixo não é infância, não. Que ano que é? Sai de Baixo já é metade dos anos 90. 90? Tinha 8 anos nessa época. Não, já era um adolescente. Mas acho o Fala Bela um cara imprescindível para comédia no Brasil. Ele ainda não é respeitado do tamanho que ele é, assim. É A Fala Bela é um gigante. Ele é múltiplo. Ele é o nosso francês, como é que eu esqueci o nome dele? Do Molière. Ele é nosso Molière. Que é um cara que faz... Ele é incrível. Faz comédia para TV, faz comédia para o cinema. Ele não conseguiu a mesma felicidade, porque é uma linguagem difícil, assim. Por isso que eu valorizo quando alguém consegue fazer uma comédia brasileira no cinema bem, eu aplaudo muito, porque é raro. Porque é difícil acertar essa linguagem. É difícil, por isso que eu gosto do Paulo Gustavo ter acertado uma coisa que é muito popular e ele conseguiu ser engraçado e ponto, assim. Tô com um medo enorme de assistir o Alto da Compadecida 2. A gente tá gravando aqui, eu vou fazer um parênteses aqui. A gente tá gravando exatamente no dia seguinte eu ter visto o trailer do Alto da Compadecida 2. E o trailer está confirmando minhas expectativas, que são as piores possíveis.
Eu tinha a seguinte sensação, eu tinha muito medo do Nastergalli não conseguir, porque ele é um outro ator. Mas ele é o que menos compromete. Exatamente. Porque ele é o ator que ficou rico, ficou famoso, ficou muito mais respeitado, tem a sobrancelha desenhada. Aquele Nastergalli que fez o primeiro não era. Ele tinha acabado de fazer o livro de Jó e ficou conhecido por causa dessa peça de teatro. Mas ainda era o cara... É como uma persona... Eu fiz um documentário que o Danilo Gentili fala que ele tinha uma persona no começo, quando ele apareceu, de bonezinho, entrava tímido, e depois essa persona não existia mais, porque ele era rico, bem-sucedido, não cabe mais aquele cara. Sim. Então, aquele Matheus não era o mesmo, mas quando eu vejo o trailer, ele consegue, porque ele é um monstro de um ator. Ele é. O Zé do Caixão que ele faz é espetacular, assim. Espetacular, porque ele podia muito bem cair no caricato, e ao contrário, ele é convincente no Zé do Caixão conversando com as pessoas e o Zé do Caixão em cena. Grande ator. Então, mas o Selton não parece ter visitado de novo. Eu não gosto de ser maledicente, mas além disso, no trailer, quem não viu, né, veja. Entre outras coisas que me desagrada ali, quando eu tenho no trailer assim, 20 anos depois, porque ele me tinha mostrado o Selton Mello e apareceu escrito 20 anos depois. Eu juro que eu li 20 quilos depois. Porque não tá no personagem, né? Nem fisicamente ele entrou no personagem. Ainda não, ele tá maquiado. É. O bronzeado dele é de maquiagem ali, não é de sol. Então várias coisas me incomodam. Mas assim, eu quero ser generoso com o Guel Arraes. Porque nas minhas influências, eu já citei Jorge Furtado algumas vezes, e Jorge Furtado acaba sendo parceiro muito forte do Guel Arraes, mas o meu primeiríssimo inspirador, como Miguel Falabella também no Brasil, é Guel Arraes. Armação Limitada é um espetáculo? Um pouquinho antes da Armação Limitada. Guerra dos Sexos. Que é a novela assim que eu falei, cara, eu era criança e eu achava aquilo uma obra genial. E já... Paulo Altran, Fernanda Montenegro, Tony Ramos, Maite Proença. Texto maravilhoso, Tarcísio Meira, Glória Menezes, além de tudo, né? Tinha uma direção que destoava do que estava acontecendo na televisão naquele momento e eu não sabia o que era. E aí quando vem na sequência a Animação Ilimitada, quebrando a regra do jogo e criando novas regras, e eu, cara, esse é o cara. Esse é o cara, não precisa fazer aquele sonho, quero fazer cinema. Eu falei, cara, você consegue se realizar fazendo televisão, né? Então, quando eu vejo esse proponente, inclusive, é ele que propôs fazer a continuação do Auto da Compadecida de um texto que não existe, porque o autor já morreu e ele nunca deixou escrito uma continuação. Eu falei, cara, estão mexendo com algo que acho que não deveriam fazer isso, não deveriam fazer um Cidadão Kane 2, sabe? A missão. Mas tem que riscar. O próprio Ariano, a base do texto dele são do cordel, né? Sim. São histórias de cordel. Então, de algum modo, eu não lembro deles, no pouco que eu li, se eles estão pegando histórias de cordel e adaptando para uma outra história. Shakespeare, Romeu e Julieta, de uma história que já existia, a maioria das obras dele. Assim. Sim. Quase a totalidade das obras. Mas são influências. E tem uma influência em comum que eu posso colocar isso na mesa, minha e tua, com relação a admirar a obra. E eu digo assim, você talvez teve mais privilégios de acompanhar do que eu, mas eu sempre vendo e revendo, na medida do possível, tudo o que há para se entregar, que é uma turma que fez muito bem cinema, fez muito bem televisão, fez muito bem teatro, e atendendo de acordo com as linguagens e de acordo com tudo que tinha à disposição, que são os ingleses do Monty Python. Né? Quando eles faziam televisão como ninguém, eles foram precursores em muitas coisas. Quando foram para o cinema, não fizeram um teatro, uma televisão filmada e projetada no cinema. E quando eles se apresentaram, também não é uma peça de teatro reencenando esquetes da televisão. Há uma reconstrução. Eu enxergo isso de uma forma valorosa. Eu não sei como é que você vê essa turma. É que é raro. Tem momentos na história que tem uma reunião de gênios assim, né? Eu imagino que deve ter sido Rio de Janeiro, com Vinícius de Moraes tomando cerveja, caipirinha com Tom Jobim, um jovem Toquinho aparecendo ali do lado, João Gilberto. Imagino que vinha aquela turma da Bahia
e ficar hospedado no mesmo lugar. O solar da fossa, né? Imagina, entende? De vez em quando tem esses encontros assim. O cinema americano dos anos 70, que se reúne aquela turma, que eram 4, 5 caras que se conheciam. Os colegas de faculdade, né? Pois é. De vez em quando tem essas reuniões. E na comédia, eles são os Beatles da comédia, porque tem 3 ali acima da média, assim. Por isso eles conseguem estabelecer muito bem a hora de fazer cinema, a hora de fazer teatro, a hora de fazer TV. O Terry Gilliam é um gêniozinho, um monstro, assim. O John Cleese, para mim, é o mais engraçado deles, assim. Eles são profundos. Eu tive das melhores coisas da vida, porque acho que para isso que vale dinheiro, foi ter ido ver eles na última apresentação deles juntos, assim, né? Em Londres. Isso me deixou feliz. Como se eu tivesse podido ir ver os Beatles naquele terraço lá, assim. Porque eu vi, e você dominando o inglês como eu sei que você como domina. um Under the Table, né? Mas conhecia todas as sketches, né? Conhecia todas as sketches. Então, quando começa, eu não precisava de tradução nenhuma, porque eu já sabia o texto delas. E, assim, isso que eu falo de improviso, o John Cleese improvisava toda vez. Toda sketch. Que se alguém fazia uma micagem, era ele. Então, não à toa, depois ele se destacou sozinho. Assim como o Terry Gilliam se destacou, Eric Idle, não sei, mas ele como comediante. Porque ele tem um espírito que... O Fala Bela, eu vi com ele o Chicago. E tinha horas que ele parava. Um musical que você compra um formato da Broadway, você tem que seguir aquele formato até o fim. Assim. Não é o que o Fala Bela fazia. Que parava, ia, conversava com a plateia, tirava sarro dos atores e seguia. Amo esse cara que quebra. Sempre quis ser um pouco... E fui esse cara várias vezes, assim, né? Dependendo do espetáculo. Nos meus, não, né? No dos outros que eu fazia essa folia, né? Nos meus, o bêbado que eu faço há 20 anos, agora que parei de fazer, pouquíssimas alterações, né? Uma outra coisa pincelada do momento, porque a comédia sempre tem isso, tem que puxar algo do momento, mas 95%, 97% do texto era o mesmo. Eu ia fazer um texto do Fiene e enchia de caco. Brasil, que né? Desrespeito, né? A autoridade. A famosa licença poética ou concessão artística. Você viu os Python ao vivo, né? Enfim, eu fiquei feliz, porque eu soube uns anos antes que teve o Michael Palin teve em Curitiba, ele teve um programa, não sei se foi para a BBC, que era de turismo. Ele passou por Curitiba. Ah, né? Não brinca, sério? Passou por Perdemos Curitiba. essa? Perdemos. Perto do Museu do Olho. Ele vendeu o livro dele. Eu soube que ele teve no Brasil porque quando eu fiz a Praça Nossa, o Duca, que era um dos 3 malandros, surfista, viajou pelo mundo, já fez um monte de história, ele disse que tinha vendido um livro dele. Uma das coisas que ele fazia era livro infantil e saía vendendo pela rua e vendeu para o Michael Palin no Rio de Janeiro. Eu falei, no Rio? Daí descobri que ele passou por Curitiba também, pertinho da gente. Faz parte, né? Que nem uma vez Lembra de um filme chamado Babel? Babel, Tem São várias histórias, assim, tem o Brad Pitt e tudo mais. O autor do roteiro... Babel é da direção do mexicano, né? Acho que é do Cuarón e o Riaga, esqueci o nome do autor, mas eu adoro o roteiro. Daí eu andando de carro e escuto que esse cara, que eu esqueci o nome, infelizmente, estava lançando um livro na Curitiba do Shopping Estação. Falei, caramba, um dos roteiristas que eu mais gosto no mundo está a poucos metros. Daí fui lá, comprei o livro, peguei o autógrafo. Essa você não perdeu. Esse eu consegui. Tem... Acontece essas coisas. Como quando eu fiz a caricatura para o Bisinelli, eu amo caricatura. Sou fascinado pelo Sebastian Krieger, um alemão que pinta a óleo. As caricaturas dele são sempre numa tela grande, assim, pintada a óleo. E acho ele o melhor do mundo, assim. E procurando, achei um cara que, esse cara para mim é o segundo melhor atrás do Krieger, que é o Sebastian Kest, também Sebastian, só que este é argentino. E aí descobri por Facebook da vida que eu conseguia ter acesso a ele. E consegui encomendar que ele fizesse a caricatura do Bisinelli. Para mim, o segundo melhor caricaturista do mundo fez uma caricatura para mim. Entende? As coisas, às vezes, não são tão distantes, mesmo de gente grande, né? O Rio tem isso, né? Rio, São Paulo tem isso. Você cruza com as pessoas. E você já conheceu Você contou uma história para mim uma vez, que você conheceu um diretor de um filme do cara que fez a Vida Secreta... Vida e Morte de Peter Sellers. Vida e Morte do Peter Sellers, que é com o Geoffrey Rush, né? Você encontrou ele aonde? No Rio de Janeiro.
Uma amiga minha tinha acabado de se envolver com um americano. Aí ela estava hospedada num apartamento na Vieira Soto. Eu sempre sou da teoria que você não precisa ser rico, você tem que ter amigos ricos. Eu estava no prédio na Vieira Soto projetado pelo Oscar Niemeyer, em que no último andar o apartamento pertencia a Paula Lavigne, a mulher do Caetano Veloso. E você, o melhor de tudo, você não precisa pagar IPTU daquilo, nem condomínio. Não. Uma vez com o Diogo, a gente ficou num iate na Caixa d'Água lá pro lado de Santa Catarina ali, de alguns milhões de dólares, assim, aproveitando um verão, sem precisar gastar nada. Mas lá eu conheci esse cara que era diretor do Vida e Morte de Peter Sellers. Recomendo, assistam esse filme. Excelente filme. Merecia ter sido indicado ao Oscar, mas foi um filme meio que para televisão. Conta a história do Peter Sellers de uma forma muito peculiar, assim. Primeiro, o Geoffrey Rush tinha acabado de fazer aquele filme que ele era um pianista. Então, ele estava muito em evidência, assim. E com esse ele foi indicado ao Oscar. Não lembro se ganhou, acho que talvez até tenha ganho. Mas foi o filme seguinte, assim. E para quem é fã do Peter Sellers, se tem um cara que podia se aproximar do Chico Anísio em composição de personagens, era ele, assim, que criou muito e muito bem, né? Mas tem um dos filmes preferidos da minha vida, que é uma das top 5 comédias da minha vida, que é Um Convidado Trapalhão, que chama The Party, em inglês. Do Blake Edwards, o mesmo diretor do... Que é a coisa mais maravilhosa da vida. Porque você vai sendo levado para uma piscina, para um elefante, para uma festa. Eu tenho alguns dos melhores bêbados da vida no cinema, são o ator que faz com o Chaplin, que vai se suicidar, amarra uma corda numa pedra e vai se jogar, e o Chaplin tira a corda dele. Por alguma razão, a corda enlaça no Chaplin, e ele joga a pedra, e quem cai na água é o Chaplin. Esse bêbado é maravilhoso, que quando tá bêbado, ele ama o Chaplin, trata bem ele, dá dinheiro para ele. Quando fica sóbrio, não reconhece, expulsa, manda bater. Esse bêbado é maravilhoso. O segundo bêbado que é espetacular é desse filme, Um Convidado Trapalhão, que é o Garçom. Que é uma coisa de louco. Que é maravilhoso, assim, maravilhoso. Outro bêbado é de uma sketch, que nem é do cinema, assim, é uma sketch alemã, mas assim, ela é clássica no mundo inteiro. Uma vez por ano, filme que é Jantar para Um, que é uma senhora muito rica, os amigos todos já morreram, e o mordomo todo ano faz um jantar e serve para ela e para os convidados já falecidos. E ele vai servindo o copo para cada um dos 5 convidados. E bebe. E vive cada um dos convidados. Na quinta volta, no terceiro prato, na sobremesa, ele já está impraticável ali, né? Jantar para Um, assista. É um clássico, vai achar em preto e branco no YouTube. É um ator que faz... Não lembro o nome dele, mas é das melhores coisas da vida, assim. Quando eu ficar velhinho, os seus 65, 70, 75, eu vou reencenar essa sketch, porque ela é pérola, ouro puro. São os 3 melhores bêbados do cinema, assim. E esse documentário bem Trapalhão, eu não lembro o nome desse ator que faz, mas é ótimo. E no filme... História, você me perguntou da história. Pois é, porque no filme da vida e a morte de Peter Sellers, ele não cita, né, o Convidado bem Trapalhão. E para mim, assim, muito ali no Jardim, tinha que estar o do Stanley Kubrick, o Dr. Strangelove. Exatamente. Ou Lolita. Uma Lolita menos, esses do Strangelove, o Muito Além do Jardim, e de parte tem que estar, Doutor Fantástico. Esses tinham que estar. E esses todos estão. Mas o The Party, o Convidado Trapalhão, não está, né? E eu tive a chance de, sentado no sofá, assistir nesse dia com eles, eu assisti Spinal Tap, que é um documentary espetacular. Mais uma indicação para quem quiser assistir, porque é das melhores coisas que eu vi na vida também. Muito engraçado. Spinal Tap é um falso documentário de uma banda que não existe, que volta para os Estados Unidos depois de 30 anos, ter feito muito sucesso, voltam. E daí você vê uma repetição um pouco da história dos Beatles. É maravilhoso, assim. E tudo é muito real. E depois tem um outro documentary que o Eric Idle dirige, que aí sim é em cima um pouco não dos Beatles, dos Beatles, uma outra história que também tem essa... É maravilhoso, esqueci o nome agora. Mas enfim, daí eu estou na frente do diretor de Hollywood, que dirigiu um filme com o Geoffrey Rush, de um cara que é um dos meus ídolos, e ele não colocou na história esse filme. E eu pergunto para ele, com o meu inglês macarrônico, né? Why you don't put the party in this movie?
Mais ou menos isso, né? Me perdoem os professores de inglês. E ele E ele responde. E eu presto muita atenção e não entendo nada. Não entendo nada do que ele falou. E fico... tá. Thank you. Até hoje não sei por que ele não colocou um convidado trapalhão do filme. Mas foi bom. Vamos fazer uma sessão de hipnose, resgatar esse momento. Você repete as repito, palavras, sim, você grava e o Google traduz, pode ser. Isso foi uma pena. E o nome dele é parecido com Anthony Hopkins, Stephen Hopkins. Stephen Hopkins. Exatamente. É um ótimo diretor. Isso. A gente fala de diretores que não são conhecidos. O nome, como a gente conhece o Spielberg, conhece o Scorsese, barará, barará, você não lembra tanto do... Quem é de cinema vai lembrar do Rob Reiner, mas não é um nome assim que... Rob Reiner? Você lembra na hora do Scorsese, as pessoas. Lembra na hora do Coppola, lembra na hora do Tarantino, todo mundo conhece. Mas não lembro de alguns diretores como o Stephen Hopkins, que dirigiu muito filme. Porque é aqueles diretores que são chamados para fazer filmes. Sim. Eles fazem uma comédia, fazem um drama, um filme de ficção, e eles não são tão conhecidos. É como o meu diretor predileto Sim. todos os tempos, né? Se eu perguntar para alguém, adivinha qual é o meu diretor predileto? A pessoa vai dizer todos Essa esses lista, nomes e mais alguns, e Hitchcock e tal. Não, meu diretor predileto chama-se Richard Donner. Por quê? Porque pela versatilidade dele ter sucesso em todos os gêneros que ele trabalhou, dele ter vindo da televisão, né? E era alguém que ele temperava os filmes, mas ele não era ele não tinha uma assinatura visual como tem um Tarantino, o Tarantino acaba sendo mais autor, né? Ou mesmo um Terry Gilliam. Mas pela versatilidade, pelo prazer que ele sempre emanou e faz os filmes serem prazerosos, mesmo em gêneros diferentes. Você tem A Profecia, você tem O Feitiço de Áquila, tem Os Goonies, tem o primeiro Superman, tem Máquina Mortífera, tem Maverick. Então, Sim. ele tem lá os Scrooge, os fantasmas contra-atacam, com Bill Murray. Então, ele é extremamente versátil e bem e respeitoso a cada conteúdo, a cada elenco. Então, esse é o cara, né? Ele atende muito bem, né? Já nos deixou, né? Finalizou um filme já meia boca, que é o 16 Quadras, que é uma refilmagem do Rota Suicida, do Clint Eastwood. Enfim, é um cara que eu acabo sabendo um pouco mais e estudo mais, porque ele faz isso. E quando ele vai fazer Maverick, em 94, aprendi a respeitar mais ainda ele, porque boa parte do elenco e da equipe técnica que está naquele longa-metragem é gente que ele chamou lá da série de televisão dos anos 60. É gente que estava afastada. Então, além de tudo, tem esse olhar generoso, que é uma coisa não tão comum, né, de se ver no negócio por trás das artes. Mas me conte o grande segredo do dia. Por que comédia? Você sempre fala que você é um ator que faz comédia, mas você não é um humorista. Tem essa diferença ou não? Ou é o contrário? A diferença que eu sempre aprendi com o Jô Soares, e que concordo, com um pouco de variação, o humorista é o ser que escreve, o ser que pensa o humor. Daí você tem o Milor Fernandes como um humorista, você tem o Veríssimo como humorista, eu também sou humorista porque também escrevo comédia, penso comédia, e você tem o comediante uma Dercy Gonçalves é uma comediante, ela pode pensar comédia também, mas ela não cria seus textos, não elabora, ela é uma intérprete. Um Golias era um comediante, não um humorista. O humorismo ele tem o autor junto. O autor, o cerebral, o pensamento, assim, você tem o Fala Bela que junta as duas coisas, assim, eu de algum modo junto as duas coisas, mas eu sou mais humorista do que comediante. Exemplo, eu fiz Lula na série O Rei da TV. Meu pensamento de fazer o Lula é mais como ator do que como um comediante, como um imitador. Eu não sou um imitador. Então, quando eu fiz ele, eu fiz um ator compondo um personagem em cima de uma pessoa real, não um imitador. Mas isso sempre foi claro para você, isso? Já desde o começo? Não, o conhecimento vem com o tempo, né? E com informação, assim, né? Mas a comédia... Coloco isso na minha página do Facebook lá. Quando eu tinha uns 8 anos, eu fiz uma bobagem, que eu não lembro que bobagem que era. Mas eu só dancei e repeti uma palavra. E minha família riu. Aquilo liga uma chavinha. Era só isso, né? Eu não fiz nada. E eu fiz eles rirem.
Essa coisa que eu te falo de que tem uma hora que as pessoas se conectam a você e foi você que fez aquele movimento e causou aquela reação ali. Isso é muito espetacular. Eu de uns tempos pra cá me afastei um pouco da comédia porque a comédia você não pode ser bonzinho. Não, é raro alguém bonzinho fazendo uma boa comédia. Você tem que ser um pouco cruel. A comédia tem a crueldade, porque você está sempre atingindo alguém assim. E se você vai se humanizando demais... O Chaplin dizia assim, de perto é uma tragédia, de longe é uma comédia. Porque quando se aproxima, você se envolve com o objeto da situação. Quando você se afasta, você só vê um quadro maior, né? Daí é engraçado o cara caindo de cabeça de um jeito esquisito. Você vê de perto e abrir um taio aqui desse tamanho, um senhor de 80 e poucos anos, não é tão engraçado, né? Eu, de algum modo, eu me aproximei mais do objeto da comédia. Hoje eu acho que eu sou menos engraçado do que eu já fui. Por mais conhecimento que eu tenha e tudo mais, eu me humanizei demais. Isso para um comediante é perigoso. Na tua vida pessoal mesmo, assim. Assim como eu falo que a comédia é uma linguagem dos deuses, assim, se você não exercita ela o tempo inteiro, exercitar ela também é ser cruel. Eu sempre fui da elegância, assim. Uma vez o Léo Lins me mandou uma piada e falei, olha, é engraçada, mas eu jamais faria, você jamais vai ser conhecido por ser elegante. Ele me disse obrigado. Porque é o que ele gosta. Ele não quer ser elegante, né? Ele quer atingir a ferida, derrubar o cavalo, é isso que ele quer. Mas não seria elegante. Não é o tipo de humor que eu gosto, que eu sinto prazer em assistir e ouvir. Porque eu acho que você pode fazer humor com tudo. Mas tem que ser bom esse humor com tudo. Tem que pagar um preço, né? Porque... Se for ruim, vai pagar. Se você erra a mão, assim... Porque você tem que ser mais inteligente. Tem a velha coisa, você escolhe os alvos, assim. Você pode fazer sobre câncer, sobre zoofilia, o que seja, isso é engraçado. Mas você tem que trabalhar de um modo que isso seja engraçado para todo mundo. Não é todo mundo que vai rir, senão não existe unanimidade na comédia, porque são formatos de humor, assim, mas você pode fazer de tudo. Mas daí, se você fez essa escolha, seja muito bom. O Mel Brooks, né, quando fazia, tirava sarro do nazismo, né, fazia o Hitler na televisão, com propriedade, e todo mundo pedindo para ele não fazer assim, aquele... Não faça, sabe que ele não faça, faça, por favor, sim, né? Sim. Porque ele vai apontar realmente nesse sentido, e no sentido de vou bancar isso, né? É importante fazer, porque você desmistifica coisas, você... A comédia tem um tempo, existe um luto. Você não faz a piada na hora, no dia, sobre a tragédia da Boate Kiss. Você não faz. Aí é uma coisa de humanidade, respeita um tempo. Depois você começa a fazer, porque isso ajuda a superar esse trauma. Hollywood tem uma história assim, que é muito interessante sobre isso, um olhar, né, segundo os historiadores, né, do cinema, que por conta da Segunda Guerra Mundial achavam em algum momento que nunca iam conseguir fazer humor sobre a guerra. E isso foi quebrado mais de 20 anos depois com o MASH. Não, foi quebrado antes ainda com o The Producers. Mas a primeira? Ali, 67, 68. O MASH é 68, fui junto ali. Foi naquele período, ou seja, tem que passar mais de 20 anos. Peraí, agora tem uma outra geração, já podemos, né? Sim. O público que está nos assistindo nasceu depois daquilo, né? Então podemos olhar aquela história de ver como o Chaplin é monstro, porque ele faz o grande ditador no meio da história. Seria que alguém maior ainda, assim. Não, isso é incrível. Porque é uma coisa que estava acontecendo já tinha história chegando. Tipo, você não tem informação. E ele deixa aquilo lindo, além de tudo. Ele deixa lindo. Chaplin é uma parte. Porque você elogia o MASH? MASH. Que é uma série maravilhosa que brinca com isso e também meio próximo da Guerra do Vietnã também. É um pouco disso, né? Finalzinho dos anos 60. Robert Altman, né? Do primeiro filme. E foi uma coisa que também... Mas é o mercado do cinema, é uma outra história, né? Que vai acontecer com os filmes de máfia, né? Que sempre deram prejuízo, nunca deram lucro, até o Poderoso Chefão. Aí quando o Poderoso Chefão, além de dar todos os Oscars e todos os lucros, depois daquilo, não, vamos fazer filmes de máfia que todos vão vender. Movimentos de mercado. E em termos de movimentos de mercado, forçando aqui, puxando para a tua história, você no palco, você sendo ator e autor, uma coisa é o Fábio Silvestre entrar no palco
com o nome de um personagem e fazer a cena. A outra coisa é você montar um personagem. Você é um criador de personagens. Você faz o stand-up, cara limpa, mas você também tem a Rebeca, tem os personagens que você construiu, que é o teu elenco particular. O que te dá mais prazer nisso tudo? Prazer os personagens, né? Bisinelli, porque dá personagem. Mas por quê? Porque você dá crio um voz... outro universo. Isso, você dá voz para uma coisa que você não precisaria falar. Você enquanto Fábio, é isso? Dá para entender dessa forma? O Fábio é menos engraçado que o Fábio compondo um personagem, assim. Eu consigo ser engraçado com alguém que é muito próximo de mim. Essa pessoa diz, caramba... O Richard, que é um amigo muito próximo, sempre dividindo. Eu conseguia ser engraçado como o Fábio no final dos meus espetáculos, nos meus agradecimentos, que sempre duraram 10, 15 minutos, né? Para quem gostava do espetáculo, estava ótimo, ganhava mais um mini show. Para quem não tinha gostado, mas eu liberava sempre quem quisesse sair. Mas é o momento em que eu já tinha conquistado as pessoas, então eu me sentia mais em casa ali. Mas aonde é minha zona de conforto, de prazer, de domínio, é no universo do personagem. Adoro dominar um personagem e que o personagem me domine. Você só chega à compreensão de personagem quando você descobre o raciocínio dele. A partir do momento que você faz qualquer pergunta para mim aqui, eu estou respondendo, seja como Ordem do Beleza, Rebeca, Bêbado, Bisinelli, eles usam o raciocínio deles, então eles respondem automaticamente, não preciso não é uma possessão. O Bêbado é um espetáculo que eu sempre fiz e eu nunca consegui fazer com o pé nas costas. Nunca consegui fazer com o pé nas costas. Eu achei que você falou, nunca consegui fazer sóbrio. Não, eu não bebia, não. A única vez que botaram, tinha sempre um copo de cerveja, mas a hora que eu terminava de tomar, aquilo estava aquecido, né, com refletor em cima, era um chá de cevada. E um copinho de cachaça, que era água. E uma vez o meu técnico colocou cachaça no lugar, né? Foi burra, sem me avisar. Mas nunca bebi. O meu bêbado é construído um pouco pelo meu pai. Meu pai tinha essa habilidade, não sei como eu vou chamar de habilidade. Né? Talento, habilidade, qualidade. Não, é alguma palavra parecida ali. E meu pai... Tem vários tipos de bêbado assim, né? Mas o do meu pai era o que encostava, né? Não incomodava ninguém, porque ele ficava quieto. E era uma cerveja. Meu pai não precisava tomar meia dúzia de cerveja, era uma. Era o suficiente. É aquele bêbado do filme do Jerry Lewis, lá da Babá, que é o pai da menina que tá namorando, que tem aquela sequência na televisão, que ele faz vários personagens, e o pai chega bêbado em casa. Putz, se for separar trechinhos do Jerry Lewis, tem trechinhos que são um espetáculo à parte, né? Então aquele bêbado me lembrou isso. O cara tá quase dormindo, ele só tá sendo meio chato, né? Mas ele não. Esse é o limite dele, ele não passa esse ponto, não é violento, não é agressivo, não é imprudente. Meu pai era um bêbado passivo, eu nunca tinha usado essa expressão, mas o bêbado que eu criei era baseado muito no meu pai, porque era a referência mais próxima, assim. E de muitos bêbados que eu cruzei pela vida. Todo mundo já cruzou bêbados pela vida. No teatro tem alguns atores, não vou citar nomes, que ficam grudentos demais. Quando bebe, pelo amor de Deus. Esse é o bêbado que eu evito. Eu tomei poucos porcos na vida, assim. E nunca foi bom. Eu era um bêbado... Sempre me chamo pelo personagem, dependendo do que está em evidência. Bigode, o motorista, o Deverson, surfista. Depende da época do que tiver em evidência. Mas eu estava sempre tomando um suco, uma Mose Beer, no máximo, nas baladas, nos bares, assim. Então, sempre me decepcionava as pessoas. Porque elas querem que você seja um pouco o que você reflete no teu trabalho, né? O Bêbado, Arlindo Beleza, a Rebeca, o Deverson, Bisinelli. Paulo Peroba, o ex-ator de filme pornô, o pastor João Jonas. Tem um que eu fiz, que era de teatro, que eu gostava dele, que era o Pablo Miguelito Santiago Escobar, que era um amante latino. Cada uma novela mexicana. Tem uma identidade, um CPF, um RG, tem uma história. Aos poucos eu descubro que eles Garçom, todos circulam. do Gato Preto. O Garçom do Gato Preto é um dos meus preferidos pelo texto. Sim. E pela história. Minha comédia sempre teve um pouco de tristeza, assim, né? Ela tem um pouco de literária. O mais de todos é o Garçom, que caberia no universo da peça do bêbado, assim. Tem tudo, tem um saborzinho Nelson Rodrigues passeando por ali. Um fracasso em quase todos eles, assim, né?
Arlindo Beleza, que era um malandro carioca, era o mais bem sucedido de todos os personagens. Que era um traficante, né? Era o mais bem sucedido, era o único, entre aspas, rico dos personagens que eu fazia. A Rebeca era uma travesti de interior, né? Que eu criei durante o banho. O garçom era um universo que eu achava rico. O bigode, porque eu sempre peguei muito ônibus, eu achava o personagem fascinante. Eu queria criar alguma coisa com esse personagem. Consegui criar um personagem que os motoristas se identificam e os passageiros se identificam. Sim, toda família fala que tem um tio que é daquele jeito, né? E mandavam fotos, tio, na época de né? Praça Nossa, mandavam fotos de uma figura com a boina, o óculos Ray-Ban e o bigode, né? E mais recente na tua trajetória, você teve um Náufrago, né? Eu vi várias peças suas, não vi todas, vi várias apresentações suas, vi vários agradecimentos longos, eu querendo ir embora e pagar estacionamento e... Falei, não vou ser deselegante com ele, mas ele não para de falar, é muita carência afetiva. Mas vi também uma coisa inusitada. Eu vi o teu agradecimento mais rápido da história, você indo embora o quanto antes, na apresentação do Náufrago, lá no Sesc da Esquina. Que você foi fazer uma concessão para uma freira. Uma freira que estava ali na plateia e parecia uma coisa tão meiga da tua parte. Dá esse relato, compartilha com quem não viu isso. O que aconteceu ali? Sesc da Esquina, no começo do espetáculo, que era na frente da cortina, teve uma interação de alguém ali que eu não vi quem que é, só vi que era uma freira. Na primeira fila ali, né? Na primeira fila do lado esquerdo, eu falei, ué. Mas eu não tinha texto, eu não podia interagir, só reconheci, voltei. Você viu que era uma freira? Eu vi que era uma freira. Antes de começar a peça, eu vi essa freira entrando com alguém junto. Eu falei, olha, uma freira veio assistir a peça. Daí eu uns pedaços peguei mais leve na peça. Algumas coisas de religião eu não citei naquele dia, assim. Falei, tem uma freira aqui, né? Vou respeitar a freira. No fim, descobrimos que a freira não era exatamente uma freira, né? Porque você, quando vai agradecer, você agradece a presença dela, né? E ela se levanta e começa a dar um texto. Ela vem pra cima, né? Ela achou o Náufrago lindo. E não é o meu personagem dos mais bonitos. Mas tinha perna de fora, mas ela é... E aí ela falou que era uma freira bêbada. Eu falei, ué, freira bêbada? Começou a daí falar mais um monte de coisa. Foi engraçado, a princípio foi engraçado, foi um diálogo engraçado, ela era divertida, né? Era uma personagem, ali era uma mulher que montou uma personagem que se apresentava e ela levou a personagem para assistir a peça. A freira da Coxa Branca, ela entrou pagando. Ela não ia. A diretora do teatro ia liberar ela, porque afinal era uma freira, mas ela pagou a meia entrada que ela tinha direito, pela idade dela. E descobriu depois que era a freira do Coxa Branca, assim, freira do Couto. E aí foi para quem estava assistindo, foi engraçado, porque quem já tinha visto essa peça comentou, né? Falei, bom, agora vem a parte longa. E quando você viu que ela começou queria tomar conta. Ela não parava de falar, ela puxou o microfone para ela. Não, ela foi engraçada. Mas daí, no momento, ela meteu os pés pelas mãos e falou de nazismo no meio do nada, assim, né? Querendo fazer uma graça que não deu muito certo. Depois ela veio se aproximar de mim, agarrou as minhas pernas. Ali foi a hora que eu tive que encerrar mesmo, porque ela não tinha limite. Você agradeceu, então até logo, tchau, e fui, e partiu. Aquilo foi Não, mas tem filmado? Tem filmado isso. Tem filmado. Se quiser colocar um trechinho, ela é engraçada. Ela é engraçada. Eu fiquei curioso, mas ela não tem noção. Quem estava ali perto de mim assistindo, na minha frente estava o Cadu Scheffer, estava o Andrei Mosqueto, o pessoal da arte cênica, o pessoal do humor na comédia. Eles começaram a se incomodar com aquilo, porque aqui é uma observação interessante fazer. Qual que é o limite? Qual que é a hora de parar? Né? De parar o texto, parar a peça, parar a cena. Até onde dá para ir, né? Quando estende demais, isso mesmo no bar, no stand-up, que é onde ocorre muito, assim. O ideal é que não se estenda. O ideal é que você faça 1, 2, 3 piadas. Quando vai para a quarta, quinta interação, sexta interação, já se perdeu. Aí, essa não sei a resposta. Já tive muita resposta boa. Mas quando a resposta... Você tem 1, 2, 3... A quarta você já cansou, a pessoa já cansou. Por mais que sejam boas respostas, ela extrapola. Daí o ideal era... Só que se você está no meio de uma apresentação num bar, e isso acontece no teu começo do show, putz la vida. É tudo para baixo. Porque mesmo que você vá humilhando a pessoa, que é uma possibilidade, espezinhar outro, né? Faz parte do show.
e as pessoas estejam do teu lado, torcendo por você, se você faz isso, já passou das tiradas, tá só na humilhação mesmo, e a pessoa não se toca, não tem um fim bom. Stand-up, como é que tá pra você? É confortável? É agradável? Porque, assim, uma coisa é ter personagens e você deixar eles falar. Ali é um Fábio, que eu não sei se é o Fábio ou se é um Fábio que tá ali no stand-up. Como é que é essa construção? É o Fábio, assim, é um Fábio que eu tento encontrar essa persona do que eu sou com meus amigos. Mas eu tenho que achar assuntos, por exemplo, a coisa sempre me travou no stand-up. Eu fiz stand-up em 89, antes dessa turma toda, no Café Poesia em Ponta Grossa. Eram textos curtíssimos, assim. Um amigo meu, Maurício Galan, abriu o bar, ele era músico. Aí eu apresentava de quinta a domingo. Quinta e sábado um texto, sexta e domingo outro. Que era o humorista da capa preta, mas basicamente era texto de stand-up, de cara limpa. Só tinha uma capa, não tinha nada de personagem. E aí eu gostei disso, mas eu tinha um certo preconceito. Ele falou, por que você não assiste com isso? Os caras que são fortes nisso são o Chico, o Jô, fazem show pelo mundo inteiro. Mas eu queria muito ser ator. Ainda tinha essa separação de ator e comediante. Eu devia ter insistido. Se eu faço isso, eu sou um precursor dessa geração inteira. Em 89, mesmo que começando em Ponta Grossa. Mas era um outro cara. Eu falava sobre sexo, falava sobre Ponta Grossa, sobre universidade. Eram outros temas que eu buscava escrever com as referências de Milô, Chico, Veríssimo, com esse tipo de texto. Hoje eu não me sinto confortável com essa geração quase toda. Eu não gosto dessa geração de stand-up. Então, assim. essa geração stand-up tem coisas e coisas, não é uma coisa só, né? Mas muitos, eles estão na mesma condição da freira da peça. Sim, a gente recolhe um pouquinho cita em menos, Curitiba, né? por exemplo, você tem o Emerson Ceará, que é um cara que se destaca aqui, não é o único, e que é autêntico. Entende? O que ele faz é autêntico e é engraçado. Você pode não gostar, porque ele mete o pezão na jaca mesmo. Mas ele tem um público. Mas ele influencia uma geração que não tem o talento que ele tem, nem a autenticidade que ele tem, assim. E daí é ruim. São xerox ruins, assim. Ele, por exemplo, não é o humor que eu mais gosto, mas ele é engraçado. Isso eu não tenho como negar. Ele é engraçado. Aí você vai ter o Rafael Aragão, que faz um humor nichado, para peão de ferro, mas também é um cara muito engraçado. Tá começando a extrapolar essa bolha, assim. É um cara que faz um show lá em cima. É difícil entrar depois dele, porque ele é muito, muito cheio de energia. Ele se arrebenta, ele sai com a voz arrebentada, a veia do pescoço assim estourando, porque ele se entrega muito para fazer o que ele faz. Você tem o Diogo Almeida, que é um cara que também encontrou um nicho das professoras, porque ele trabalhou com isso por um tempo e consegue traduzir em humor o universo delas. Mais das professoras do ensino básico, né, do fundamental, assim, do que de outras áreas, mas se comunica com elas. O humor nichado é um humor que tem seu espaço hoje. E um espaço muito grande, né? O Diogo deve ter agenda para 6 meses. E voltado muito para esse público. Eu sei que ele gostaria de fazer outra coisa. Mas depois que você encontra um caminho, é difícil você tentar escapar dele. Você não pode ficar cuspindo no prato que você está comendo, né? Sim. Ele faz isso muito bem. Tem o Afonso Padilha, que é um cara que é um fenômeno, que a gente sempre comenta do quanto ele renova texto. Sim, impressionante. É impressionante. Eu discuto isso que a gente estava pensando essa semana, de que, por exemplo, você pensa... Nem sempre acerta, mas ele sempre aposta na renovação, né? Porque ele descobriu o seu caminho, a sua receita. Ele é muito inteligente. Ele é um cara que eu tenho certeza absoluta que em alguns anos pode ter um programa de um late night, um talk show, porque ele conduz muito bem. O último show que eu via, eu gostei muito mais da condução que ele fez de uma interação com a plateia, em cima de uma proposta, do que dos próprios textos, assim. Porque ele foi muito bem. Eu lembro de eu achar, normalmente a gente tem uma regra em comédia de sair na risada. Ele tinha conseguido uma risada muito boa, mas ele continuou. E eu falei, caramba. E foi melhor ainda. Daí, assim, isso ele tem de bom. Isso é um elogio do caramba, isso mesmo. Do caramba mesmo. O termo técnico é esse na comédia. Fábio Silvestre, essa tua trajetória toda, como é que ela tá hoje? O que você tá inventando ou tá desinventando? Hoje eu estou num período de desinvenção, né?
Eu lidei com depressão desde 2013. Eu falava com um amigo meu que é de Beltrão, o João Franz, que assim, eu sempre achei que o chicanista tinha que parar no auge. Quando ele estava já velhinho fazendo, ele não conseguia, não tinha força nem pulmão para fazer os personagens. Então, eu achava que para aquela geração que estava vendo ele fazer aquilo ali, esse é o maior humorista brasileiro? Daí, não, né? Então, eu achava que ele tinha que ter parado um pouco antes. Assim como o Jô, os últimos programas, o raciocínio já não estava no mesmo lugar, assim. Por isso que eu acho triste, mas entendo um pouco da história do Robin Williams, que para mim não teve mente mais rápida do que a dele, assim, mais borbulhante do que a dele. E quando ele percebe que a mente já não reage no mesmo tempo. Eu vi esses tempos uma entrevista dele, a primeira entrevista dele com o Johnny Carson. E é impressionante. Da primeira palavra, da primeira passo em direção à cadeira, ele já é dono de tudo aquilo. Sim, ele ocupa tudo. Tudo, assim. Não, daí para. Um cara com 60, naquela época, uns 30 anos de história, o rei da TV nos Estados Unidos, e sem saber o que fazer, porque tem um monstro do lado dele, assim. Outro convidado, a mesma coisa, assim. E ele propõe, e ele reage, e ele... das melhores coisas da vida, da comédia, ainda é o Actors Studio, a entrevista que ele dá, e ele vai interagir com um lenço com a plateia. É um monstro. Uhum. Então daí um cara desse, que era tão rápido, tão eficaz, tão talentoso, tão impressionante, não consegue mais. Acho triste, né, ter terminado desse modo, não sei se com remédio, não sei se consciente ou não, mas entendo. Acho absolutamente triste, mas entendo. É difícil. Raras pessoas conseguem ter uma consciência lá de Jim Carrey de... Ele diz, eu sei que você nunca vai ouvir falar de ninguém aqui nesse nosso meio falando isso, mas eu acho que eu já tenho o suficiente. Eu acho que eu já fiz o suficiente. Uhum. Ele fala isso. E conquistou muita coisa, né? Sim. Mas você acha que você já fez o suficiente? Não, né? mas eu li uma vez numa porta de banheiro que você cuidado para não ficar preso às suas próprias maldições, assim, né? Você cria maldições para si. E você... Quando participei da Praça Nossa, eu tinha, por alguma razão, colocado para mim que eu queria participar de pelo menos 100 programas. Participei de um pouco mais de 100 e optei por sair lá, porque também não estava com a cabeça muito boa. Queria fazer outros personagens, além do Bigode, não deu certo, assim. Daí queriam que voltasse a fazer o Bigode, eu já não queria mais fazer o Bigode, porque o Bigode era um personagem que tinha um texto que era praticamente uma música. Então a apresentação dele era muito precisa. Quando eu entro na praça, eu tenho que descobrir um universo desse personagem. Descobri um universo muito maior. Ele se ampliou, assim, mas ele perdeu força em alguns lugares. E era outro personagem. Se transformou em uma outra coisa. Mais frágil, mais fraca do que ele era. Ele sempre foi irracível. É o tipo de personagem que eu fazia também, saía muito suado, porque ele é apaixonado. Apaixonado em amar, dirigir e apaixonado em odiar os passageiros. Ele só não matava para não perder a primeira... Como é que chama? O primeiro réu? Não, o réu primário. Para não perder o réu primário. Só por isso que ele não matava. Mas aí, aos poucos, eu fui perdendo essa força dele lá. E daí ele se enfraqueceu de algum modo. É como amo o Paulinho Gogó, do Maurício Manfrini. Acho o último personagem herdeiro do Chico Anísio na TV. Mas no filme que ele fez, ele ficou fraco. Ele virou um Disney quando faz um roteiro em que ele é meio um Forrest Gump. Ele perde a força do malandro carioca, cheio de guerre-guerre, blá, 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 blá. Tem que cuidar disso, assim. O Bigode na praça estava perdendo essa força que ele era. As pessoas gostavam pelo que ele não falava, né? Porque ele se irritava e perdia a palavra. Ele virava... ele bufava, né? Sim. E aí... De 2013, desde que eu saí da praça, mais ou menos, foi por aí. Eu saí por opção própria, não fui demitido. Uhum. O que não é nenhum grande orgulho, assim. Mas que até onde eu sei, é só eu e o Marcelo Médici que pediram para sair, que saíram por conta própria. O Manfrini também. O Manfrini foi fazer o contrato dele com o Multishow, para fazer os filmes e tudo mais. Então foram escolhas. Que é uma coisa... A praça, é louco falar de praça, porque hoje, por exemplo, é a única opção de humor na TV aberta. Tem Encrenca na Band, mas Encrenca não é um programa de humor, é um programa de pegadinha. É triste isso. E a força da praça é ele estar sempre renovando o elenco de algum modo. Ter feito parte daquilo foi espetacular.
das partes que eu mais lembro do princípio nem era sentar no banco da praça, que é algo espetacular, assim, né? Quando a gente gravava, ensaiava na terça, daí você chegava lá e ia para uma fila para passar o texto com o Carlos Alberto. E nessa hora, eu, como tinha acabado de chegar, eu era um cara falante, eu conversava muito com ele. Então falava dele sobre o Ronald de Golias, ele elogiava muito meu texto, que era uma coisa que me deixava bem feliz. É o cara que escreveu Família Trapo, escreveu para Trapalhões, um monte de coisa. Esse cara, a história da TV brasileira elogiando meu texto, né? Isso me envaidecia. Mas era muito legal ter acesso a esse cara, as histórias dele com o Ronald Golias. Para mim, é o cara mais engraçado do humor brasileiro. O melhor humorista é o Chico, o cara mais engraçado é o Ronald Golias. Era uma pena eu ter chegado uns anos depois da morte dele, assim, né? Você, desde então, basicamente ficou nesses últimos 10 anos, né? Saiu do programa de televisão fixo, que você estava um tempo ali, ficou fazendo as suas apresentações no teatro, participações em vários filmes e programas de O cinema foi uma opção que surgiu com Irmandade, né? No streaming. Uhum. Um trabalho que eu me dediquei bastante, assim, também. Embora a participação fosse pequena, mas eu sou fã desse... eu tenho o lado comediante e tenho o lado fã de cinema, né? Fã dessa turma dos anos 70, do Robert De Niro, Dustin Hoffman, Al Pacino, esse Marlon Brando, essa turma pesada, né? De uma turma que trabalha com método. Eu não tenho formação para trabalhar com método. Eu tenho muita intuição e muita concentração. Sempre tive. Uhum. Por isso que eu falava, brincando, que meus personagens, alguns como Bigode, era como se o Robert De Niro fosse fazer um personagem de comédia com aquela intensidade que ele tem, assim, né? E daí pro cinema eu acho que vale, mas eu não consegui achar o mole no cinema. Mesmo fazendo um drama, eu tenho que ter o comediante ali. E para cinema eu sempre me coloquei como um aluno, um aprendiz. Sempre cito que na Irmandade a coisa mais trágica que eu descobri é que a gente é só uma pecinha de um processo. Eu tinha uma cena muito difícil para fazer, que eu... Sempre, todo filme tem uma cena que você... Putz, amanhã tem que gravar essa cena, né? Preciso me preparar para essa cena. Eu fazia o carcereiro que descia o sarrafo em todos os presos, principalmente no personagem do Seu Jorge. Tinha um cacetete de madeira escrito Direitos Humanos. Eu era esse cara. Então, no meio de uma rebelião, eu não teria bom fim, né? A cena, eu tô amarrado na grade, eles já me desceram uma pancada e ele vai me bater com Direitos Humanos ali. Então, nessa hora, isso é descrição do roteiro. Eu tô chorando, mijado, naquela situação. Então, eu precisava chegar naquele estado. 1h30, 1 hora antes, eu fui me preparado e fico sozinho, concentrado, puxo tudo que tenho de lembrança ruim para chegar naquela situação. Daí chorando, vem produtor, porque tá tudo bem? Eu falo, não, tá tudo bem, é pra cena. Vem a produtora executiva, se tem alguém que manda num set mais que o diretor, é a mulher do dinheiro, ou o homem do dinheiro, é essa pessoa que manda. Uhum. Tá tudo bem? Eu falo, não, tá tudo bem, só processo. Tô me preparando, daí cheguei nesse lugar. Difícil ficar nele, assim. Tô em farrapos ali. Vou para fazer a marcação de luz. Fábio, você vai ficar nesse lugar aqui, ele vem aqui, conversa com você, te dá essa pancada, você reage com a cabeça, a gente vai pegar uma de trás para ter essa reação, de cabeça pingando, barará. Beleza? Beleza. Volto para o meu lugar ali, que eu estou há quase 1 hora. Aí escuto, almoço! Eu, puta vida. Eu estava me preparando para dar o melhor que eu tinha. Os meus 30 anos de carreira, eu estava dando para eles ali naquele 1 minuto, 30 segundos de cena. Melhor. Me entreguei para aquele segundinho. Aí vem esse almoço dele, putz, não consigo sair dali e almoçar agora, né? Fico ali mais 45 minutos daquilo. Daí eu vou gravar. A cena imprime, a gente fala assim, você tem que imprimir. Às vezes você não precisa estar sentindo. Imprimiu. Mas faço com raiva. Meu olho tá vermelho, mas é de raiva do diretor. De todo mundo. Então, eu tenho que entender meu lugar. Eu não sou o James Dean, não sou o Marlon Brando nesse processo ali. Nesse processo eu sou parte do mecanismo, assim como o câmera, assim como o contra-regra, assim como o outro ator coadjuvante. Você está preso numa maldição mesmo, né? Porque você fazendo uma cena trágica de uma história violenta,
no macro você está reportando uma cena de uma comédia. Né? Você é personagem de uma comédia. Né? Mesmo que o teu personagem ali era de uma outra cena. Acaba sendo engraçado, porque não é tragédia. Né? E daqui para frente, o que você vai fazer? Eu sei que você está vendendo imóveis agora. Você foi para o ramo imobiliário. Foi para o ramo imobiliário. Aprendi com o filho do Chico Anísio, o André Lucas. Ele sempre disse assim. André Lucas era uma coisa estranha. Imagina, ele era filho do Chico Anísio. Para quem não sabe, é o cara que fazia o polícia na escolinha. Deixa disso? O que é isso? Aí ele ia gravar com o Carlos Alberto, ele se borrava de medo. A gente dividia o mesmo camarim. Se borrava de medo. Nunca ia bem assim, porque ele ficava nervoso demais. Não sei o que acontecia. Embora trabalhasse com o Chico Anísio, tem cenas que ele fez no Jô Soares, como ele fazendo escada para prostituta, que é maravilhoso, tranquilo, fazendo no tempo certo, não sei o que acontecia com ele. Mas ele sempre falava, dinheiro acaba, seja 1 milhão, 100 mil, 1.000 ou 10. Se eu me entregar, como me entreguei à depressão, e daí o dinheiro acaba. Por mais que você tenha ganho, tenha investido aqui e ali. Então, junto com a depressão, como minha família não é rica, meu pai, eu gosto de dizer isso, embora seja mentira, meu pai não deixou dívidas para mim. É que eu vi isso num filme. A única coisa que eu herdei do meu pai foram dívidas. Do meu pai nem dívidas eu herdei, assim, né? Mas eu gastei tudo que eu tinha de reserva. Não sei o que vou fazer. Vou vender um apartamento agora e vou embora para Machu Picchu por um tempo. 1 ano, talvez, 1 ano e meio, talvez more em Machu Picchu, se deixarem. Eu não sei como é que é Isso é um questão plano imobiliária. Ou é um projeto? Ou é uma vontade? Não, é mais uma vontade do que um projeto, porque sim, um projeto ele normalmente tem um planejamento maior. Eu vou lá, fico. Não, minha ideia é ir para Machu Picchu, não só para Machu Picchu, né? Eu já conheci uma boa parte do mundo, Europa, Estados Unidos, mas agora eu quero conhecer a América do Sul de algum modo, com custos mínimos, assim. Não vou sair torrando o que eu tenho e voltar e morar embaixo da ponte. E a decisão de vender o imóvel tá junto. Porque eu tenho que me desligar das coisas, assim. De algum modo, eu tenho sido mais minimalista nos últimos tempos por uma opção minha. A gente carrega coisa demais. Sim. Você tem que guardar coisas que têm significado para você, mas mesmo assim, quando eu for somar coisas, você tem 1.500, 2.000 objetos em casa, é coisa demais. Uhum. E, bom, aproveita e faça aqui o teu reclame, que apartamento é, quanto é, onde que entra em contato. Eu faço um corte disso para você, a gente disponibiliza, você pode até impulsionar, quem sabe. Quem sabe o teu corretor possa utilizar esse material. Pode ser. Imobiliária Gomes. Procure eu olhando para o outro lado. Procure na Imobiliária Gomes. Um apartamento que é um estúdio, era um prédio que era feito para ser flat, ou seja, ele é um estúdio amplo, aberto, moderno, todo mobiliado. Eu gastei uma grana quando mobiliei ele para fazer cozinha, balcão. Tudo bem mais. Localizado? Do lado do mercado municipal, pertinho da rodoviária. Você está 2 minutos da rodoviária, está uns 25 do aeroporto. Está no Cristo Rei, super central, 5º andar. Você tem um pôr do sol lindo em Curitiba. Uma das melhores coisas que tem no meu apartamento, no meu prédio, na verdade, é a pressão da água. Uhum. Tomar banho naquela ducha é um espetáculo. Invista numa ducha boa, quem for comprar. É um apartamento de 43 metros quadrados, num prédio com portaria 24 horas, piscina. Em Curitiba, agora está calor, né? Hoje está calor. Piscina com pouco uso, então. Com pouco uso. Salão de festas, câmara de vigilância no prédio inteiro. O teu não tem vaga na garagem. O meu não tem vaga na garagem. Uhum. Então, procure. Imobiliária Gomes, 297 mil, mas mandou uma proposta. 297 mil é um bom preço para um Se bom fosse em São imóvel, Paulo... né? Não. Se fosse em São Paulo, ele era acima de meio milhão. Outra, né? Sim. Então fica essa recomendação. Caso a pessoa não queira um apartamento e queira comprar um sobrado no Abranches, eu estou vendendo. Você também está no ramo imobiliário? É uma tendência, né? Com o avançar da idade, a gente tem que começar a pensar Vai se desapegando, né? Desapegando. Onde é o seu sobrado? Descreva o sobrado. O sobrado tem 69 metros quadrados, fica próximo a Matheus Leme, lá no Abranches, um pouquinho depois do Parque São Lourenço, num condomínio de 8 sobrados, ele é o primeiro da esquerda,
O Dois único quartos? dono, 2 quartos, porque um era um 3 e um a gente transformou num closet. Uhum. Agradabilíssimo para quem quer morar no lugar, porque para entrar nessa rua, sai da Mateus Leme e todas as ruas são sem saída. Então não circula ônibus, não tem transeunte, não tem nada. É só moradores. É basicamente um bairro dentro de um bairro. Estou vendendo Uma bem. vilinha. Uma vilinha, quase uma vila, né? Então fica essa recomendação, caso alguém Tem vaga queira. para garagem, claro, né? Tem, inclusive, tem garagem, inclusive. E ele vale um pouquinho mais. Hoje ele foi avaliado em 100 mil a mais do que o seu. Então, caso quem tenha um pouco mais de dinheiro queira morar também bem em Curitiba, num lugar um pouco mais afastado, não tem um mercado municipal, mas está próximo da Ópera de Arame. Sim, não, está próximo do São Lourenço. Parque São Lourenço, maravilhoso, né? E caso você queira morar num outro canto da cidade, temos também a casa da tia do nosso diretor aqui, do Sérgio Hortêncio. Quem quiser morar Ele tá vendendo. Deixa um comentário aqui no vídeo. Vamos para os finalmente. E eu quero te fazer um convite. Você voltando de Machu Picchu, caso você volte, né? Você tem a participar. possibilidade, a gente estava conversando sobre isso, se isso virar um projeto, mais do que só uma vontade. Eu falo de ir para Machu Picchu porque tem alguns lugares no mundo que você tem que ir enquanto tem pernas, enquanto tem saúde. Machu Picchu é um deles. No projeto aí você tem 3 trilhas para chegar lá em cima. Uma de trem, que é a mais conhecida. Uma segunda que dura 2 dias, assim, envolve uma parada em Aguascalientes, e uma terceira que é a trilha Inca, que são 40 quilômetros e são 3 noites e 4 dias. É esse o caminho que eu vou fazer. É esse que você vai fazer. E para isso eu preciso de pernas. Eu ainda tenho saúde, então daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, eu não sei se eu faria. Uhum. A parte do mundo turística, o grosso eu já conhecia, assim, que não precisa ter saúde para conhecer Paris, Londres, Bruxelas. Você precisa pagar a passagem. E lá se vira. Já para Machu Picchu, você tem que ter pernas. Então, por isso eu quero ir para lá, quero conhecer o Salar do Uyuni na Bolívia. Então, é um caminho mais roots. Tem um casal que mora em Curitiba, que eu sigo muito e me inspira muito nesse sentido de viajar por esses lugares, que é o Mundo Sem Fim. É um casal que começou viajando com 25 tá no dólares. Instagram, eles, Mundo Sem Fim. 25 dólares por dia para os dois, e hoje eles conseguem ter um rendimento por causa do YouTube. Talvez não pela grana, mas por isso também talvez vire um projeto de vlog, de viagem, de fazer um acompanhamento dessa história. Bacana. Boa sorte, sucesso. Quero acompanhar isso. Pode ser que isso na volta vire um show, vire um espetáculo, vire um filme? Quem sabe? Até lá, a gente consegue encontrar você nas redes sociais? Você está... Essencialmente no Instagram, Fábio_Silvestre. Uhum. No Fábio Silvestre no Facebook. Caso queira conhecer mais trabalhos, você está com muita coisa no YouTube, né? Se digitar Fábio Silvestre, o nome dos personagens, vai vir ali coisas. Você vai ter 2 canais lá. O Fábio Silvestre, que tem um monte de coisas, de tudo que eu já fiz em TV, e você vai ter o canal do Bisinelli, Detetive Bisinelli, que detém os vídeos que eu fiz com direção do Glauber. São 6 episódios que a gente fez lá, como se fossem 6 curtas, contando um pouco da história do pior detetive da República de Curitiba. 3 perguntinhas. Um livro para indicar? Don Quixote. Não passe essa vida sem ler Don Quixote. Preciso fazer isso, não li ainda. Eu levei 3 meses para ler Don Quixote porque eu não queria que acabasse. E eram 800 páginas os 2 livros. No fim, eu não queria, eu li muito devagar. Eu não queria sair daquele mundo. Um filme para indicar? Tem tantos, né? Mas o filme que eu revisito todo ano, quando eu preciso me sentir bem como ser humano, é um filme feel good, como o pessoal diz, mas gosto muito da Amélie Poulain. Gosto de revisitar, gosto de... Acho que todo mundo tem o direito inalienável de estragar a própria vida. Sim, exatamente. Frase do Abu Janra, né? O Janra fala isso pro filho dele, né? Filho, a vida é tua, estrague ela como você bem quiser. E a França, né? Paris te atrai, né? Pessoalmente também. Eu devo ter tido alguma vida em Paris, porque eu vejo o Ratatouille e eu fico louco com aqueles telhados lá. Alguma coisa eu fiz lá em Paris, em outra vida. Um pombo talvez você tenha sido. Pode ter sido. Mas telhados, né? No Bisinelli tem o pombo Dalton. Conversar com o psicanalista sobre isso. E, por fim, um hobby. O que você tem feito que tem te dado prazer fora das tuas profissões? Teve um vício que eu tive na época da pandemia, que ficou de algum modo assim, que é assistir esses programas que se chamam de Explomo, que é o pessoal que visita lugares abandonados. Tem no Brasil também, mas não tem a mesma força, porque nesses lugares abandonados na Europa
normalmente França, Espanha. Às vezes são castelos que estão abandonados há, sei lá, 80 anos, em que você tem a mesa posta, as roupas nos armários, tipo, e fechados há 40, 50 anos, 60 anos, e tá tudo lá. Ali você descobre o quanto a gente é uma visita nesse planeta mesmo. Literalmente, nós só passamos por aqui e tá de passagem. Tinha um conto de um sábio hindu que foram visitar ele no lugar e tudo estava encostado na parede, nada pendurado, nada arrumado. Mas não é tua casa? Não. Tô só de passagem. Então tudo está pronto para ir embora. E quando eles mostram esses lugares, você fica às vezes meio louco porque tem coisa de valor. Eles não, a princípio, faz parte dessa cultura, não mexem, eles mexem, mas não tiram nada de lá. Eles visitaram um lugar que tinha fotos da África do século XIX, assim, mas estava no tempo já aquilo. Eram obras de arte mesmo. Um outro lugar, que era um castelo, tinha um mapa do século XVI, XVII, do tamanho dessa parede aqui. E lá, jogado, a gente é só uma lembrança. E depois, nem isso. Eu achei que você ia falar de sinuca, eu ia te convidar para jogar uma sinuca. Mas ele quis filosofar em cima, tudo bem, né? Não, sinuca é o prazer. Putz, sinuca é nossa... Para quem não sabe, eu e o Glauber jogamos sinuca na casa de Juanico. Juanico de Salvo. Juanico de Salvo, nosso Luiz Fernando Veríssimo de Curitiba, aqui, um chileno que escreve humor muito bem. E tem uma mesa de sinuca. E a pergunta dele era para pegar esse vício, né? Não era nem hobby, é esse vício. E jogamos até altas horas da madrugada, até que nosso amigo de seus 70 e poucos anos já não aguente mais ganhar da gente. Não aguenta, a gente tentando ali ver se ele cansa e a gente ganha dele, mas é difícil. O vício é a sinuca. Mas é que para mim esse é um hobby, literalmente. Eu não... Já Glauber, irracível, se transforma no Sr. X como o Pateta no carro. Mas esse é um segredo nosso. Eu quero agradecer o teu tempo aqui, Fábio, a tua disposição ter vindo aqui. Quero agradecer o tempo, como eu nem sempre eu lembro, mas eu faço questão de falar sempre, que é o tempo de quem nos acompanha, que está concedendo para nós a coisa mais valiosa, que é o tempo de vida, né? Espero que de alguma forma tenha inspirado você que nos assiste, tenha te trazido um pouco de entretenimento, cultura, informação, tenha fomentado algumas coisas. E se você quiser dialogar com a gente, por favor, faça os comentários, curta, compartilhe. Se quiser comprar algum imóvel, entre em contato. Lembrando que o podcast Contato Imediato é gravado no estúdio da Take Bis. E caso você queira ter um podcast para chamar de seu, caso você tenha alguma empresa, algum serviço e precise dos contratos de uma produtora, entre em contato com a gente, que nós temos também bons preços, inclusive mais em conta do que o mercado imobiliário tem feito também, que tem valorizado demais. Nós valorizamos muito o nosso trabalho também, mas os nossos cachês não chegam aos pés de um passe de um agente, de um corretor imobiliário. Essa turma está ganhando dinheiro, viu? Vou te contar. Ganho. E ainda tem os impostos, né? Se você precisa fazer um podcast, aqui é o lugar. Glauber Góes, que tem 78 anos de história na televisão, no cinema. Sérgio Hortêncio editou a Bíblia, com narração de Cid Moreira. Eles têm um estúdio pronto, perfeito para vocês, com microfone, equipamento, monitor, câmeras, tudo pronto só para você chegar e contar a tua história. E o visto procura Take Bis para fazer o seu podcast. A água é cortesia da casa e a saúde, ela é sempre bem-vinda e fomentada. Então, como você mesmo sempre diz, a vida